E aí, moçada, tudo certo? Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre as duas outras qualidades fisiológicas que faltaram ser abordadas quando há duas videoaulas anteriores eu comecei a falar sobre a primeira delas. Falei um pouco a respeito da intensidade e agora vou falar um pouco sobre as duas outras qualidades fisiológicas. A primeira delas é a altura. Lembrando que cada qualidade fisiológica tem que estar relacionada com alguma coisa. É importante que você saiba disso. A intensidade está relacionada com a amplitude, enquanto que a frequência, a altura, que é a segunda qualidade fisiológica que a gente vai estudar, está relacionada com a frequência da onda sonora, conforme eu acabo de colocar aqui. E de acordo com essa concepção de que a altura de uma onda sonora está relacionada com a frequência, a gente pode classificar o som em duas grandes categorias. A primeira delas é a categoria do som agudo e depois do som grave. Então, funciona mais ou menos assim. Um som agudo é aquele som que tem uma grande frequência, grande número de hertz, muitas oscilações a cada segundo que passa. Enquanto que o som grave é aquele som que possui baixa frequência, um som com poucos hertz, um som com baixo número de ondas geradas por unidade de tempo. Se a gente pudesse visualizar, através de uma onda transversal, como seria um som de grande frequência, nós teríamos algo parecido com isso aqui. Essa seria uma onda sonora que seria enquadrada, que seria um som agudo, se comparado com este outro som que eu vou procurar representar aqui, através dessa oscilação aqui de baixo. Veja que aqui em cima a gente tem muitas ondas geradas em um determinado intervalo de tempo, e aqui embaixo nós temos poucas ondas geradas no mesmo intervalo de tempo. Então funciona assim: muitos hertz, grande frequência, som agudo; poucos hertz, baixa frequência, som grave. Devo alertá-los que essa não é a representação mais correta. Na verdade, eu diria que não é nada correta essa representação para onda sonora, porque a onda sonora é uma onda longitudinal. Isso aqui é um aspecto típico de uma onda transversal. Mas só para vocês terem uma ideia, terem uma noção do que significa ter grande frequência, baixa frequência, visualmente é assim que a gente identifica. Então, na teoria, som agudo é um som de grande frequência, som grave um som de baixa frequência. O que seria na prática um som grave? Seria algo tipo um som de baixa frequência, som grave. E um som agudo seria algo tipo um som com uma frequência um pouco mais alta. Tudo certo? Muito bem. A segunda qualidade fisiológica que a gente vai abordar nessa videoaula é o timbre. Provavelmente você já deve ter ouvido falar: esse cantor tem um timbre de voz que irrita, essa cantora tem um timbre de voz que agrada. Teoricamente, o timbre é uma qualidade fisiológica que nos permite identificar sons que são emitidos por fontes diferentes. Se duas pessoas desconhecidas forem colocadas numa sala à parte para falar a palavra física, você não tendo contato com essas pessoas, provavelmente você não vai conseguir identificar a voz, quem é o portador daquela voz, até porque eu falei, são duas pessoas desconhecidas, mas quando cada uma falar a palavra física, você vai conseguir identificar que são palavras emitidas, produzidas, faladas por pessoas diferentes. Essa qualidade que nos permite identificar sons emitidos por fontes diferentes é o que a gente chama de timbre. A mesma coisa acontece com instrumentos musicais. Se eu tocar numa sala ao lado a nota Lá de um clarinete, que é um instrumento de sopro, um tipo de uma flauta, e a nota Lá de um piano, vocês podem nunca ter ouvido o som de um clarinete, nunca ter ouvido o som de um piano, que é pouco provável, mas tudo bem, mas vocês vão saber identificar que são sons emitidos por instrumentos musicais diferentes. Essa qualidade que nos permite fazer esse tipo de diferenciação é o timbre. Bom, agora mais especificamente, o timbre, como eu coloquei aqui no quadro, está diretamente associado ao formato da onda sonora. O que significa isso realmente? Existe um aparelho chamado osciloscópio, que entre várias funções, uma delas é dar uma noção visual do formato de determinadas ondas sonoras.
Ele consiste em uma espécie de uma televisãozinha, de uma telinha, onde quando uma onda sonora é produzida, nessa tela aparece mais ou menos o formato dessa onda sonora. Se eu emitir a nota Lá fundamental de 440 Hz, de um diapasão, que é um instrumento que pode ser utilizado para fazer afinação de instrumento musical, nessa televisãozinha, nesse osciloscópio, apareceria uma onda bastante harmoniosa. Agora, se eu emitisse a mesma nota Lá, da mesma frequência, mas de um clarinete, esse instrumento de sopro que eu mencionei antes, nessa tela dessa televisãozinha, na tela desse osciloscópio, apareceria uma onda com um formato um pouco mais irregular. É isso que eu quero dizer quando eu falo que o timbre está relacionado com o formato da onda sonora. Veja que o formato da nota Lá emitida pelo diapasão é diferente do formato da nota Lá emitida pelo clarinete. Às vezes, alguns autores chamam esse termo formato da onda de harmônico. Harmônico. Então, ou você entende que o timbre está relacionado com o formato da onda sonora, que é mais fácil de assimilar essa informação, ou se você encontrar a informação de que o timbre está relacionado com o harmônico daquela onda, também está igualmente certo, tá? Você provavelmente já deve ter percebido que quando uma pessoa fala ao telefone, a voz dela parece diferente daquela voz que você ouve ao vivo, quando você está de frente dessa pessoa. Não é apenas uma impressão. Realmente a voz no telefone é um pouco diferente da voz original, porque o telefone não consegue reproduzir todos os harmônicos dessa voz original. E aí você tem você constata que a voz lá no telefone, quando você faz uma ligação, recebe, seja lá como for, a voz parece um pouco diferente porque ele não consegue reproduzir todos os harmônicos do som original. Tudo certo? Então, mais uma vez, a altura está relacionada com a frequência da onda sonora. A gente classifica o som de acordo com essa qualidade nessas duas categorias. O timbre está relacionado com o formato da onda sonora. Ele não é utilizado para se fazer uma classificação da onda sonora, como na altura, como na intensidade. É apenas uma qualidade, como eu já disse, que lhe permite identificar sons emitidos por fontes diferentes. Tudo certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês, essa complementação do estudo das qualidades fisiológicas. Mais uma vez, agradeço pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.